Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Eu sou Carlos Albuquerque e sabadão, final de semana chegou. Que alegria, ainda mais que a gente sabe que tem uma rodada aí recheada de jogos do Brasileirão. Fogão joga amanhã, mas desde hoje a gente já vai começar ali a dar uma secada nos adversários. Daqui a pouco eu falo disso. Antes, Botafogo é o campeão da Sul-Americana, é isso mesmo. Mas não é o que vocês estão pensando. O Botafogo ganhou o torneio sul-americano sub-14 de basquete. Então, parabéns aí para a garotada do basquete. O Botafogo que, aliás, está voltando ao basquete, inclusive profissional, né? Categoria adulta. Em breve teremos novidades do Fogão com a bola laranja. Eu curto muito, me lembro desde antigamente, desde a época do Mourisco. Quem se lembra do Mourisco? Eu ia a jogos do Botafogo, depois também já fui a jogo no Maracanãzinho, né? Da época, a época que o Marcelinho jogou no Botafogo, né? Enfim, muito bom. Botafogo, que sempre foi um celeiro também de craques no basquete, tá retomando aí. E essa boa notícia aí do Sub-14, campeão da Sul-Americana. Parabéns aí para os meninos. Pessoal, vamos lá. Agora falando da Sul-Americana da Conmebol, né? Ontem a gente ficou sabendo quem foi o 16º classificado, um jogo que tinha sido ali adiado, né, por conta do tempo. A Nublense venceu o Audax Italiano por 1-0 e vai enfrentar agora a LDU, né, que foi o nosso adversário da fase de grupos, né? Então eu vou falar do lado do Botafogo, porque do outro lado que tem Corinthians, América Mineiro, Fortaleza, tem um monte de brasileiro do outro lado, tem New Old Boys também, que vai pegar o Corinthians, enfim, mas eu vou falar do lado do Botafogo, da chave, para a gente já ir entendendo, né? Claro que é um passo de cada vez, o Botafogo precisa passar pelo Guarani do Paraguai, mas só para a gente já ir visualizando como que pode ser o caminho do Botafogo até a final em Montevidéu, beleza? Então é o seguinte, o Botafogo passando pelo Guarani, tá? Vai enfrentar o vencedor de Emelec e Defensa e Justiça, beleza? Então, um desses dois times podem estar aí nas quartas de final contra o Botafogo. E na parte de baixo do mesmo lado, né, da chave, justamente a Nublense e a LDU, como eu falei, e São Lourenço e São Paulo, um jogo aí santo, né? E que eu acredito que não vai ser tão fácil para o tricolor do Morumbi, né? Então, a gente pode ter quartas de final, né? Por esse lado, né? Do chaveamento, digamos, um Botafogo e Emelec, e na parte de baixo, LDU e São Paulo, por exemplo. E aí sim, nas semifinais, poderia dar ou um reencontro com a LDU ou um confronto brasileiro contra o São Paulo, tá? Só para a gente entender como é que pode ser aí esse caminho do Botafogo rumo ao bicampeonato da Sul-Americana, beleza? Vamos lá. Pessoal, Gustavo Sauer, né? A notícia que saiu ontem do GE é que o Botafogo tenta negociar o jogador, né? O Sauer foi a quarta maior contratação, até me surpreendi com esse número, né? A quarta maior contratação da história do Botafogo. Em abril do ano passado, o Botafogo pagou mais de 10 milhões de reais pelo Gustavo Sauer e ele tem um salário também considerado alto, tá? A gente sabe que ele teve, né? Tá tendo um rendimento de altos e baixos, né, no Botafogo. Então o Botafogo tentou emprestar ele para o RWD Molenbeek, o Sauer não quis sair. Houve interesse lá atrás do Vitória da Bahia, né, que lidera a Série B, o Sauer não quis sair. Recentemente, interesse da Arábia Saudita pelo jogador, ele também não... Ou seja, ele está muito satisfeito no Botafogo, o que é ótimo, adaptado à cidade maravilhosa, e só que é um certo problema internamente, porque o Botafogo tenta enxugar a folha salarial, né? Ele tem, como eu disse, um salário bastante alto e o rendimento em campo não vem correspondendo, né? O Sauer, que inclusive hoje, para a ponta direita, seria ali a terceira opção, e até por isso ele tem buscado agora vaga no time, pelo meio ali, talvez pela posição do Eduardo. Vamos ver, daqui a pouco eu vou comentar também sobre a situação do Eduardo para o jogo de amanhã, e o Sauer até aparece como uma possibilidade de substituir o nosso Sheik,
beleza? Então a notícia é essa. Comentem aí embaixo o que vocês acham, se o Sauer ainda merece uma nova chance no Botafogo ou se o Botafogo está certo em tentar negociá-lo. Só que é aquele negócio, precisa o jogador estar afim, né? Não dá só para fazer de uma parte só, né? O Botafogo negociar a revelia do atleta, né? Enfim, eu esqueci de comentar quando eu falei da Sul-Americana, as datas dos jogos contra o Guarani, que havia aquela dúvida, né? Foram agora confirmadas pela Conmebol. Então o Botafogo joga dia 2/8, 2 de agosto, no Newton Santos, 19 horas. São 2 quartas-feiras, assim como foi contra o Patronato, 2 quartas-feiras seguidas, às 19 horas. Então 2/8 Newton Santos e 9/8 lá no Paraguai. A transmissão vai ser da Paramount Plus, novamente. Enfim, isso aí tudo é uma questão de acerto, né? Até muita gente fica chateada porque tem que assinar o Prime Video para ter direito a Paramount Plus. A gente acaba gastando um dinheiro a mais. Porém, o SBT e ESPN, que normalmente estão aí na grade de NET, de Sky, optaram por transmitir jogos do Corinthians, do Goiás, enfim. Os caras continuam contra o Botafogo, né? Vamos dizer assim, né? Mas eles dão aquela paulistada, no caso aí do Corinthians, né? Enfim, vamos falar do jogo agora de amanhã contra o Santos, né? O Botafogo tem mais um tabu aí para quebrar. Isso é ótimo, porque o Botafogo está quebrando vários tabus, né? Tinha jejum de vitória lá, nunca tinha vencido o Grêmio na Arena do Grêmio, nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Então o Botafogo já venceu naturalmente o Santos na Vila Belmiro, porém faz 10 anos, exatamente, 2013 foi a data da última vitória, 2-1, 2 gols do Elias, o nosso último triunfo contra o Peixe. Tomara que amanhã a gente quebre aí mais esse tabu desses 10 anos, né? E a questão do Eduardo, vou comentar com vocês agora. Primeiro saiu uma notícia no GE de que ele estava com dores musculares, tá? E mais à noite foi desmentido isso e foi falado que o problema do Eduardo era um problema no tímpano, isso mesmo, no tímpano. Ele sofreu um choque no treino, né, no ouvido, e de qualquer maneira ele já voltou a treinar, porém com cuidado, né, evitando aqui, olha, vou passar para vocês, limitação de contato, tá? Então ele não é um desfalque ainda certo, né, quase certo, né? O Botafogo ainda não confirmou que ele está fora do jogo de amanhã, porém, possivelmente ele será poupado desse embate aí contra o Santos, já que há essa limitação de contato. Eu comentei aqui do Sauer como um provável substituto. Outros 2 jogadores que podem substituir o nosso Sheik seriam o Diego Hernandes, que para mim é o meu favorito, eu botaria o Diego Hernandes, ou o Lucas Fernandes, tá? O Lucas Fernandes, eu me lembro que talvez a melhor fase dele no Botafogo foi justamente aquele jogo contra o Santos, só que no Newton, né? Ano passado. Ali ele fez um jogaço, né? Só que parece, né, pelo que a gente viu aí no jogo da Sul-Americana, que ele não vive um bom momento. Vamos aguardar. Primeiro, se o Eduardo realmente vai se confirmar como um desfalque, tudo indica que sim. E depois, quem que o Bruno Lage vai optar para a posição, né? Eu iria de Diego Hernandes, não sei. Comenta aí embaixo a sua opinião. Quem que você colocaria caso o Eduardo de fato não possa jogar, beleza? Pessoal, agora uma notícia do Sub-20. O Botafogo enfrentou ontem no tapetinho do Newton Santos a equipe do Palmeiras pelas quartas de final, né? O jogo de ida das quartas. O jogo de volta vai ser agora na terça-feira, lá em São Paulo. E foi um jogo super animado, chuva de gols no primeiro tempo. O placar final foi 3-3, o placar do primeiro tempo, tá? Então, 6 gols só na primeira etapa. E os gols do Botafogo foram de Diego Abreu, Cauê e Cauã. Parece até dupla sertaneja, né? Eu confesso que eu vi só o gol do Diego Abreu. Foi um golaço de fora da área, ali da intermediária. Diego Abreu, que todo mundo sabe, é filho do Louco Abreu, né? Então, foi um resultado aí de muitos gols. Vamos ver como é que o Botafogo se sai agora no jogo de volta lá em São Paulo contra o Palmeiras, beleza? Galera, para a gente fechar aqui o vídeo, eu queria comentar da rodada, né, que começa hoje.
E, obviamente, eu já tinha dito ontem, né? Os jogos dos nossos adversários não são tão difíceis assim. Porém, a gente sabe quanto que o Campeonato Brasileiro é equilibrado, né? Então não custa nada a gente dar uma secadinha, dar uma torcida, para quem sabe eles perderem alguns pontinhos aí, o que também facilitaria para o Botafogo, caso o Botafogo faça a sua parte amanhã lá em São Paulo, lá em Santos, né? Então vamos lá. Começando aqui a rodada. O Flamengo, né, que hoje está em segundo lugar, enfrenta o América Mineiro às 16 horas no Maracanã. Tá? O Coelho, que é muito irregular no campeonato, enfim, goleou na Sul-Americana o Colo-Colo, né? Então, de repente, vem aí empolgado pela classificação, fez 5-1 no Colo-Colo, mas, de qualquer maneira, um jogo que, teoricamente, o Flamengo, né? Teoricamente não, o Flamengo é favorito, mas quem sabe aí o Coelho não apronta, né? Para cima do Urubu, beleza? Depois tem Palmeiras e Fortaleza no mesmo horário no Allianz Parque. Novamente, o dono da casa, o Palmeiras, é favorito. Fortaleza parece que está desfalcado, mas a gente também espera aí pelo menos um empatezinho, já seria de bom tamanho, né? Empate Flamengo-América, empate Palmeiras e Fortaleza seria muito bom. Às 18h30 na Fonte Nova jogam Bahia e Corinthians, um jogo que não interessa muito pra gente, né? Então vamos virar a página aqui literalmente. E depois, também às 18h30, aí sim um jogo que nos interessa. Cuiabá recebe o São Paulo, tá? Então, um jogo que também, por ser na casa do Cuiabá, a gente até acredita mais que o São Paulo perca pontos, tá? Não sei se o Daverson vai jogar, acredito que sim. Daverson está em ótima fase, né? Lá pelo Cuiabá, pelo Dourado, né? E fechando a noite, o Grêmio recebe, lá em Porto Alegre, o Galo, né? O Atlético Mineiro. Filipão em busca da sua primeira vitória com o Galo. Quem sabe hoje, né? Seria bom. Ou então, pelo menos, um empatezinho também seria ótimo entre Grêmio. O Grêmio que tem aquele jogo atrasado com o Corinthians, então, na realidade, ele pode até assumir a segunda colocação, né? Hoje ele está atrás do Flamengo, mas tem esse jogo a menos. Então, Grêmio e Atlético Mineiro, 9 horas, pode ser o jogo da recuperação do Atlético, né? Seria muito bom que isso acontecesse. Amanhã, naturalmente, tem o jogo do Botafogo. Os outros jogos de amanhã não interessam muita coisa, né? Pra gente. E na segunda-feira, aí sim, tem o Coritiba, o Coxa Branca, recebendo no Couto Pereira o Fluminense às 19 horas. É o jogo ali, destacado ali da segunda-feira. Também seria bom que o Coritiba, que está aí dando uma subida, né? Fizesse o resultado contra o Fluminense. Lembrando que o Coritiba é o nosso próximo adversário, né? No domingo, sem ser esse, o próximo, né? Às 4 da tarde. Então, se o Coritiba tiver que somar pontos, que seja segunda-feira, né? E depois perca pra gente no tapetinho do Newton Santos. Beleza, pessoal? Então, essa é a rodada. Comenta aí embaixo os seus prognósticos, né? Expectativa para o jogo de amanhã. O Santos, a gente sabe, vive um momento bastante delicado, né? A Vila Belmiro vai estar sem público, né? Portões fechados. Então, e tem um bom gramado, né? Um gramado natural que é bom, né? É uma exceção, né? Em tantos gramados aí naturais do Brasil que são bem complicados. A gente espera que o Botafogo faça um grande jogo, né? E temos todas as condições de quebrar esse tabu aí de 10 anos sem vitória contra o Peixe lá lá em Santos. Beleza, pessoal? Então, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, enfim. Se você não é inscrito, pô, junte-se à família, já estamos aí com mais de 3.500 inscritos no canal, né? Só até agradecer a vocês aí pela moral de sempre, né? E um detalhe, quem não viu, de vez em quando eu posto em shorts, né? Aquele videozinho mais curto, de até 1 minuto. Ontem eu postei um vídeo, aproveitei que estava visitando os meus pais e gravei um vídeo com meu pai. Meu pai tem 82 anos de Botafogo, e ele contou uma historinha bem rápida do Newton Santos falando sobre o Garrincha, né? Meu pai que viveu essa época, meu pai conheceu o Garrincha, né? O Garrincha, enfim, depois um dia ele conta aqui também essa história, histórias de Garrincha, né? Tempos maravilhosos, gloriosos, né? Então, tem esses shorts para quem não viu lá
Uma historinha bem rápida do Newton Santos falando sobre o que o Garrincha fez por esse mundo afora. Muito legal. Beleza, pessoal? Valeu, 15 minutos, um abraço, um grande sábado para todos. Qualquer novidade aí, eu volto aqui no canal Botafogo Digital. Muito obrigado pela força de sempre que vocês estão dando. Me mantém aí super motivado de falar do Glorioso. É um canal que é de todos nós. Valeu, abraço.